Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã abençoada de terça-feira. Esta manhã, esse dia que o Senhor preparou para nós. Que o Espírito Santo direcione os nossos passos a cada manhã, a tudo que nós vamos fazer, que o Espírito Santo esteja na direção. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor, que a paz do Senhor esteja presente dentro do teu lar, no meio da tua família, no nome de Jesus. Nesta manhã abençoada de terça-feira, vamos meditar na palavra do Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem nos proporcionado, por esta oportunidade de juntos meditar nessa palavra, o nosso pãozinho diário, que está hoje no primeiro livro de Samuel, o capítulo 16, e os versículos do 14 ao 23, que nos fala acerca de um espírito maligno que atormentava Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o. Um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente e vigoroso. Homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, porque está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e com odre de vinho e o cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi pela pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar aqui Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedeu que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e lhe tocava com as suas mãos. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Louvado seja Deus, né? Então aqui, às vezes a pessoa fica questionando, né? Nós fazemos os questionamentos, mas como é Deus tão bom, vai colocar um espírito mau na vida de uma pessoa? Mas aqui está a prova. Saul estava assim com o Espírito de Deus, mas ali Deus retirou o Espírito dele, né, que é o Espírito Santo, e ali ele foi acometido pelo Espírito mau. E aquele Espírito mau, ele não ficava o tempo todo no corpo de Saul, não. Ele vinha, fazia aquela tormenta e se retirava. Novamente ele vinha, fazia alguma tormenta e saía. Mas ele não queria ficar ali, atormentado com aquele espírito mau.
E o que é que nós temos que tirar de lição sobre essa passagem? Tem várias lições, de aprendizado, mas uma das que eu entendo, com um pouco entendimento que eu tenho da parte de Deus, é que Deus, quando tem um propósito na vida de alguém, às vezes ele cria um meio, cria uma situação, às vezes de até algo ruim acontecer, porque a palavra do Senhor está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Davi era um menino de Deus, um jovem de Deus. Ele estava lá, apesar dele ter tido muitos irmãos, ele tinha outros irmãos, ele era um moço dedicado, até na plantação do pai dele, Na obra ali do pai, ele era um moço dedicado. Ele se dedicava a cuidar, dos animais ali na malhada. Ele era um moço que tinha o dom de tocar harpa, tocava lira. Ele era um jovem bonito por dentro e por fora, dedicado mesmo. E alguém ouviu falar desse moço dedicado e deu a notícia para Saul que conhecia esse moço, filho de Jessé, que tocava muito bem. E era um moço de Deus, um jovem de Deus. E ele aí, enviando o recado, uma carta para Jessé, pediu que viesse aquele moço para fazer esse serviço para ele. E tanto que ele gostou tanto de Saul que não deixou faltar. Ele mandou o mensageiro novamente ir até Jessé pedir que ele ficasse, porque ele gostou. Ele disse, ele achou graça aos meus olhos. Então, quando ele viu Davi, um jovem dedicado, um jovem de Deus, porque ali estava o Espírito de Deus sobre a vida de Davi. Quando ele tocava a harpa, não era ele mesmo, era o Espírito de Deus que estava sobre aquela melodia, aleluia, usando como remédio, como libertação, aleluia, para a vida de Saul. E ali os espíritos maus batiam em retirada, quando aquele moço começava a tocar para Saul. E agora você vê, quem conhece a história, nos Salmos de Davi, o tanto que Davi correu de Saul. Um homem que gostou dele, convidou para trabalhar com ele, agora virou o inimigo número 1 dele, Mas assim, a ministração desta manhã não é sobre isso, mas é sobre, tudo tem a ver, como a inveja faz parte da vida das pessoas e as pessoas dão lugar ao espírito mau, porque Saul, ele dava lugar mesmo. O espírito mau se apoderava dele porque ele dava legalidade. A prova é de que o moço que foi fazer o bem para ele, agora virou inimigo dele, porque ele deixou o espírito da inveja entrar no corpo dele, e agora ele passou a perseguir o próprio Davi, a ponto de querer tirar a vida dele. E que nós temos a aprender nesta manhã, que o inimigo, o espírito mau, ele só entra aonde damos legalidade. Nós é que colocamos as armas na mão do inimigo. Ele não tem arma para lutar. Ele luta com as armas que nós damos. Quando nós abrimos brecha para ele entrar na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa família, nós damos legalidade. Como assim, irmã Joelita? Quando nós abrimos brecha para dar vazão, legalidade a sentimentos negativos sobre nós. O espírito da inveja, dos ciúmes, o espírito da confusão, da soberba. Aleluia, Jesus. Mas hoje, diante desta palavra, vamos tirar de lição, deixar que o Espírito de Deus
Ele movimente a nossa vida, Ele conduza. Por isso que todos os dias eu gosto de pedir que o Espírito Santo seja o nosso condutor, que Ele seja o nosso guia em cada passo, tudo que nós vamos fazer, que Ele venha derramar sobre nós o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito são qualidades boas para o ser humano. Vamos deixar que o fruto do Espírito permaneça em nós. Não vamos dar legalidade para Satanás tomar conta da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. O rei Saul, ele recebeu uma prescrição musical para quando se sentisse atribulado. Seus servos viram sua inquietação e sugeriram que alguém tocasse lira para ele, na esperança de que isso o fizesse sentir-se melhor. Davi foi enviado a Saul, ficou satisfeito com ele a ponto de lhe pedir que o jovem continuasse a seu serviço. Davi tocou para Saul em seus momentos de tormento, trazendo-lhes o alívio de sua angústia. A ciência está apenas descobrindo o que Deus sempre soube sobre como a música nos afeta, né? A melodia, dependendo da melodia, ela nos traz um alívio na alma, no nosso cérebro. Quando nós ouvimos uma bela melodia, nos faz bem. Como também tem melodia que traz melancolia, tristeza. Mas dependendo da música suave, nos traz paz dentro do nosso lar, do nosso conflito interno. E hoje o Senhor nos dá esse diagnóstico. Ouça belas músicas, belos hinos, para nos sentirmos bem. Porque a música, o louvor é de Deus. O Espírito Santo está no meio dos louvores. Quando ele é com uma letra, né? A letra que vem da palavra de Deus. E como autor e criador de nosso corpo e da própria música, ele fornece uma prescrição para a nossa saúde que é facilmente acessível a todos, independentemente da época em que vivemos ou quão fácil seja consultar um médico. Mesmo quando não há como ouvir, podemos cantar para Deus em meio às alegrias e lutas, fazendo nossa própria música. Aleluia. Oremos. Pai, obrigado por teres criado a música, por usá-lo para acalmar nosso coração e mente em tempos de luta. Aleluia. E você pode também acalmar alguém hoje, através da música, através de um gesto simbólico. Que hoje a paz do Senhor Jesus, a melodia do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Você que está com o espírito angustiado, atribulado, ouça um hino de louvor e acalme o teu coração. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.